Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muita paz, saúde, vitória para você. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida. E estamos juntos e juntos com Jesus nós somos mais fortes. Daqui a pouquinho, mais um desafio que eu quero compartilhar com você para um dia de excelência. Mas eu quero fazer um convite. No próximo domingo agora, dia 25 de junho, às 9h30 da manhã, vamos estar ministrando no presencial, bem no centro de Curitiba. Anote aí, Rua João Negrão, 780, Hotel Estação Express. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, domingo, 25 de junho, 9h30 da manhã. Você pode vir com a sua família, entrada franca, para uma manhã do agir de Deus. E que Deus te ilumine e te proteja. E se você tem Instagram, segue a gente lá, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram. E pelo Instagram você acompanha também nossas ministrações no presencial. Muito bem, gente, vamos então para mais um desafio que temos que vencer. Esse desafio é a fidelidade. Você já ouviu falar dessa palavra, né? Fidelidade. Esse termo aqui, fidelidade, tem origem no latim da palavra fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, daquele que tem compromisso com o que assume. É uma característica de pessoa ou da pessoa que é leal, confiável, honesta e verdadeira. Por isso que quando a pessoa não tem a fidelidade, né, ela não se torna confiável. Vou repetir. É uma das características da pessoa que é leal, confiável, honesta e verdadeira. Os inspirados escritores do Novo Testamento utilizaram a palavra grega pistis, que na maioria das vezes foi traduzida em nossa língua portuguesa como fé. E de acordo com o sentido original, pistis é usada em relação à certeza da veracidade de algo. Então, conforme o Novo Testamento, a palavra pistis traz a ideia de convicção ou crença sobre o relacionamento do ser humano com Deus e com as questões divinas. Mas o termo pistis pode também significar fidelidade ou lealdade. Em alguns versículos bíblicos, poderá ser traduzido dessa forma. Agora, como a fidelidade é um dos atributos de Deus, isso significa que Ele não desiste e nem abandona os seus filhos. Ele é sempre fiel. Salmo 119, verso 89 e 90 diz: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Então você veja bem que texto sensacional, né? Deus é fiel. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Igualmente, então, Deus deseja, preste bem atenção nisso aqui, Deus deseja e espera que nós, os seus filhos, expressemos fidelidade para com Ele, da mesma forma que Josué declarou fidelidade ao Senhor dos Exércitos. Olha o que diz Josué 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos
ao Senhor. Prestou atenção aqui? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então isso é o quê? Ele tomou a decisão. Josué, ele falou, pessoal, vocês vão ter que escolher. Eu já decidi ser fiel ao Senhor dos Exércitos. Então, meu amado e minha amada ouvinte, fidelidade como um propósito de vida. Apocalipse 2:10 afirma, não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o texto aqui está referindo-se a um propósito de vida, ou seja, a fidelidade. Então, a fidelidade não é porque nós vamos a um culto, por exemplo, né? Geralmente, quando a pessoa vai a um culto, e tem aqueles que às vezes em virada de ano, nós estamos ainda no meio do ano, mas geralmente no final de ano, tem pessoas que elas passam até a virada do ano cultuando a Deus, né? Então, a fidelidade não é porque você também fez isso uma única vez no ano, não é também porque você semeou ali uma oferta, né? Às vezes a pessoa diz assim, a fidelidade não é porque você entregou uma oferta e nunca mais ofertou. Portanto, é um desafio, já fala que é um desafio, né? Então, um desafio é viver de forma a cumprir sempre o propósito de Deus em nossa vida. Isso é fidelidade. Então, as pessoas trabalham e vivem de forma alternada. Isto é algo semelhante a um gráfico da vida espiritual. Ele é assim. Um dia a pessoa está em comunhão com Deus, vivendo em santidade, dominando os seus desejos, está bem em cima. Ela até semeia, tem pessoas que são dizimistas, ofertantes, pregam o evangelho, permanece assim durante um bom período. Depois de um certo tempo, ela cai, ou seja, desaparece. Ela não quer servir a Deus. Vamos assim dizer, ela para de orar, né? Para de ler a Bíblia, não quer mais servir a Deus. Ou seja, então a gente percebe que é um sobe e desce. É aquela pessoa que está com a sua fé lá em cima, de repente desmorona tudo e ela não quer saber de mais nada. Então, meu amado, Deus quer que eu seja fiel a Ele, independente das circunstâncias, independente dos problemas. É eu manter a minha fidelidade ao Senhor. Por quê? Fidelidade é um desafio. Ou seja, faça sol ou chuva, dia bom, dia mau, tenha tribulação ou não, com problema ou sem problema, com vitória ou com derrota, havendo coisa boa ou coisa ruim, mesmo assim eu tenho de ser fiel ao meu Deus, ok? Pode estar passando um momento de privação financeira, alguma batalha você pode estar enfrentando, mas não deixe de manter a sua fidelidade a Deus. Por quê? Porque a fidelidade a Deus é um desafio que também se volta muitas vezes em cascata, ou seja, o desafio de ser fiel ao cônjuge, exatamente, fidelidade conjugal, isso é importante. Você que é casado, casada, a fidelidade é de suma importância, né? Ser fiel ao seu patrão, você foi contratado numa empresa, ali tem os seus direitos e deveres, então você também ser fiel. Então é importante ser fiel àquilo que queremos construir. Então é um desafio, por isso que essa semana estamos abordando essa palavra desafio. É um desafio, eu não estou dizendo que é fácil, mas é um desafio, mas que você pode vencer com a ajuda de Deus. É o desafio, por exemplo, de nossos sonhos, o desafio que temos de nossos objetivos com base na fidelidade. Então, é um desafio, mas é possível vencer. E tem também a fidelidade, que nós podemos dizer que fidelidade é um compromisso. Olha só, fidelidade é compromisso. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Sejamos fiéis àquilo que nós se comprometemos a fazer. Você já não ouviu dizer assim, fulano não tem palavra? Você já ouviu isso aqui? Fulano não tem palavra. Como não tem palavra? Ele fala uma coisa, mas não cumpre. Ele fala que vai, mas não vai. Ele fala que vem, mas não vem. Tipo assim, quer dizer, não está tendo fidelidade ao compromisso que ele disse. Você está entendendo? Às vezes, veja bem, eu estou dizendo às vezes, não estou dizendo que tudo é por causa disso. Mas há pessoas que estão com a vida muito complicada porque justamente não têm mantido a sua fidelidade, não têm mantido
o seu compromisso. Então é uma situação bem delicada. Então, se eu pertenço a um grupo, que eu seja fiel àquele grupo, sejamos fiéis. Vamos caminhar junto, vamos andar em comunhão com Deus, vamos andar em comunhão com os nossos irmãos da fé, é muito importante. Então, fidelidade é compromisso, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou me comprometer com isso por tantos meses, mas de repente ela ajuda um mês, ajuda dois, no terceiro não é mais. Por quê? Ela quebra aquela fidelidade. Então, fidelidade é um desafio. Mas também podemos ver, tipo assim, Davi, o exemplo de Davi, o rei de Israel, Davi, fidelidade. Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel como governante eleito de Israel quando era ainda muito jovem. Está escrito em 1 Samuel 16, verso 13. Era um enorme desafio para um jovem pastor, mas ele não assumiu o trono logo em seguida. Ele voltou aos campos para continuar o seu trabalho de pastor e começar seu treinamento para reinar. Muitos anos ainda se passaram antes que ele de fato se tornasse rei. Davi então estava sendo preparado por Deus para a liderança. Quem sabe você, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, está me ouvindo. Deus está preparando você para algo maior. É uma preparação. Então, grande parte desse preparo na vida de Davi para o futuro rei de Israel foi em compreender a fidelidade. Davi teve que aprender a ser fiel, exercendo a fidelidade nas pequenas coisas. Davi foi fiel em questões familiares, quando obedecia a Jessé, seu pai, sem questioná-lo. Ele também se mostrou fiel nas questões de pequeno aspecto, quando, mesmo já ungido para ser o novo rei, Davi continuou cuidando do rebanho de ovelhas enquanto aguardava pelo tempo de Deus. Eu te pergunto, amado e amada, você está entendendo o que Deus está falando essa semana? O desafio da fidelidade, aguardar o tempo de Deus? Quem sabe eu, você, algum de nós, uma hora ou outra a gente deve ter vacilado e não esperou o tempo de Deus e se precipitou, não foi fiel àquilo que Deus nos designou. Então, baseado aqui na história de Davi, o rei Davi, quando ainda era um pastor aqui de ovelhas, ele matou um leão e um urso, sem que fosse visto ou destacado por esses fatos. Um exemplo de fidelidade e discrição. Davi foi um grande rei em Israel, mas não era perfeito. Não, Davi não era perfeito. Reinar trouxe-lhe diversos testes de fidelidade, nos quais nem sempre foi aprovado. Ele resgatou a arca da aliança de maneira errada e um homem acabou morrendo. Ele pecou gravemente com Batseba e seu esposo e bebê morreram. Seu filho Absalão conduziu uma rebelião, quando depois o rebelde morreu e muitos outros também morreram. Então, amados, a fidelidade a Deus sempre será um desafio para todos os cristãos. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a sermos fiéis, fiéis ao nosso chamado, fiéis àquilo que Deus te propôs para você. Aprenda a esperar o tempo de Deus, mas lute para você ser fiel àquilo que Deus está te falando. O que você está entendendo com esta reflexão de hoje? O que Deus está falando com você? Preste atenção, é importante. Deus nos deu neurônios, mente, mentalidade, ok? Para você pensar, você analisar. Eu não posso ouvir uma coisa dessa e entrar por um ouvido e sair por outro e não tomar nenhuma decisão. Então veja como é que está a tua fidelidade para com Deus. Como é que está a sua fidelidade no seu casamento, você que é casado? Como é que está a sua fidelidade? Pense nisso e corrija a sua rota, porque Deus vai te ajudar e vai te dar uma grande vitória por esses dias. Creia nisso. Deus Todo-Poderoso, quero te louvar e te agradecer por estar buscando cumprir o propósito que o Senhor me deu para levar fé e esperança. Quando o Senhor me chamou e disse que eu estaria levando a palavra do Senhor em várias partes do mundo, Senhor. E aqui estamos, pelo rádio, pela internet, pelas plataformas digitais, alcançando vidas. E o meu desejo, Deus Todo-Poderoso, é que quem está me ouvindo possa estar entendendo a palavra, para que possamos todos nós corrigirmos a rota. Se estamos sendo infiéis, nos ajude, Pai, a corrigir essa rota e que possamos ser fiéis ao Senhor
ó Deus Todo-Poderoso, fiéis à missão que o Senhor nos deu a cada um de nós. Proteja essa família, proteja todos que estão me ouvindo agora, desde o mais criança inocente ao mais experiente de vida. Proteger a todos, nos livra de todo o mal, renova nossas forças, Pai, e tenhamos um dia de paz e prosperidade. Abençoa aqueles que têm abençoado o nosso ministério, semeando uma semente de fé financeira, para que possamos continuar ministrando a palavra também por esta emissora. Libera o teu favor de prosperidade e abundância financeira também, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.